início da década de 1990, nós estamos em 2020 e é importante a gente se remeter ao conceito para refletir profundamente sobre o que ele diz. Quando ele fala em desenvolvimento sustentável, aquele desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as próprias necessidades. A questão é, o que nós sentimos, entendemos sobre a palavra satisfação? O que é satisfação para você? Em termos de consumo? Em termos de suprir as necessidades? O que te satisfaz? O que me satisfaz? O que nos satisfaz? Se nós olharmos para a década de 1980, porque eu falo que eu não, né? Na verdade, isso é argumentativo. A Eco 92 ela veio com um paradoxo onde envolveu a grande quantidade dos descartáveis. Foi o boom da tecnologia dos descartáveis. Então, até final de 80, nós sabíamos, fazia parte da nossa rotina, a questão da sacola permanente, dos copos permanentes, da falta dos descartáveis. Não existia descartável. Então, assim, as nossas bebidas, elas eram em embalagens retornáveis. Então, a tecnologia, ela investiu muito para poder trazer o conforto do consumo para todos nós. Aí você me pergunta o que tem a ver essa pandemia com a falta da sustentabilidade ou com a sustentabilidade que nós temos hoje. Primeiro a gente tem que refletir o que tem nos satisfeito. E depois nós temos que entender que a questão do desenvolvimento sustentável, que vem sendo discutido com mais profundidade por meio da palavra, do termo sustentabilidade, ele não aborda só a questão ambiental. A questão ambiental ela é 1/3 dessa discussão. Ele aborda a importância de nós termos uma economia viável. Ele aborda a importância da gente ter uma sociedade justa. Então, quando nós pegamos esse tripé, que é bem entendido na literatura, principalmente em gestão ambiental, que nós falamos do tripé, que trata do triple bottom line, né, que é muito chique esse termo, mas será que a gente entende o que é essa relação? O que é se relacionar, esses três universos estarem em movimento e se respeitarem e se entenderem? Então, quando a gente fala da temática ambiental dentro do universo da sustentabilidade, será que a gente tem esse respeito no momento que a gente consome? No momento que a gente pensa em políticas públicas, que o Rafael Azeredo vai tratar disso de forma muito providencial para a gente. Então, a questão da pandemia, ela está ligada literalmente à questão de não observar e não tratar com profundidade a importância da sustentabilidade. Exemplo clássico. Nós temos um vírus que tem uma cadeia curta de RNA e que essa cadeia ela é desfeita com água e sabão. E quando nós olhamos, pensando na temática ambiental, nós olhamos a situação, por exemplo, do saneamento no mundo e do saneamento no Brasil. E eu não estou falando só de um saneamento coletivo, pensando nas políticas públicas e principalmente na titularidade da gestão pública. Estou falando, inclusive, de saneamento individual. Então, nós precisamos lavar as mãos com frequência, ter o respeito com o outro no sentido do toque, olhar mais a forma como nós conduzimos a nossa rotina dentro de casa. E para isso a gente precisa de água, nós precisamos de detergente. Então isso significa que nós precisamos de banheiro dentro da nossa casa, nós precisamos de água encanada e nós precisamos do comportamento para se relacionar com isso. E quando nós pegamos os dados do Trata Brasil, nós olhamos hoje, 2020,
o quanto que nós temos de saneamento básico no nosso país. Nós temos uma média de 50%, e eu estou sendo bem generosa, de saneamento básico no país. É só fazer as contas. Quantos dos nossos irmãos precisam cuidar da condição básica individual de saneamento e não tem água encanada, quando tem o encanamento, falta água, e não tem condições de asepsia suficiente? Essa é uma discussão totalmente ligada à sustentabilidade. A economia e tanto a sociedade, elas estão ligadas diretamente ao impacto que tem sido causado ao meio ambiente pela, eu não digo a falta de sustentabilidade, porque a gente vem num processo evolutivo na busca dela. Mas a pergunta que não se cala: a qual velocidade e a qual prioridade? Então, dizer que a pandemia ela está ligada ao processo de entendimento e respeito à sustentabilidade, sim, ela está ligada. Tudo bem aí? Tudo certo. Está me ouvindo? Sim, tudo certo. Se você quiser dar continuidade, ainda está dentro do tempo. Tempo. Bacana, então. Aí, eu acho que trazer como exemplo clássico disso, dentro dessa discussão, para a gente tentar diminuir cada vez mais a mistificação, né, diante da questão ambiental, eu acho que é uma grande oportunidade para que a gente observe o quanto que nós estamos, o nosso comportamento diante do meio onde a gente vive. Nós estamos com 2 meses e meio de isolamento, alguns dentro da sua capacidade, necessidade, alguns fazendo revezamento, outros mesmo em quarentena. Então, o nosso ritmo em 2 meses e meio, ele mudou completamente. E a sensação, eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho que há anos estamos nessa situação. E a pergunta é: o que nós teremos daqui para frente? Então, uma coisa que vem sendo discutida, a mídia vem falando muito, a ONU, ela fortalece essa discussão agora, que é o tal do novo normal. Porque a gente ouve muito nas redes sociais: nossa, eu não vejo a hora de acabar essa pandemia, eu não vejo a hora de tudo voltar ao normal. A pergunta é: será que nós vamos voltar ao normal de 2 meses atrás? Será que nós não teremos que repensar e ressignificar o nosso comportamento? E sempre pautado na questão da sustentabilidade, não tem volta, gente. Não tem volta. Falando em sustentabilidade, dentro da pergunta do Alexandre e pontuando a questão de saneamento, nós estamos num momento crucial no país, onde o novo marco regulatório do saneamento está tramitando no Senado e vai ser aprovado a qualquer momento. Então, aí a pergunta, vocês podem estar pensando assim: estranho, por que será que nunca foi prioridade política? Eu estou generalizando por questão didática, eu estou falando dos 50%, tá? Por que é difícil ter prioridade política no sentido de investimento em saneamento básico no Brasil? E hoje, esse novo marco regulatório, ele vem com um enfoque um pouquinho diferente. Ele traz a possibilidade de se tornar um grande negócio. Investir em saneamento básico no Brasil vai se tornar um grande negócio. E tornando-se um negócio, você investe. Ainda teremos investidores, né? Porque a cargo da gestão pública investir num processo como esse, nós vamos demorar mais 2 séculos para conseguir universalizar, que é extremamente importante e urgente universalizar o saneamento no nosso país. Então, hoje, como um grande investimento, as coisas mudam.
né? As relações com relação ao saneamento no Brasil, tanto na esfera federal quanto na estadual e nos municípios, vai mudar. Porque quando a gente fala de saneamento, pessoal, quando vocês buscam na lei, a 11.445 de 2007, ela traz para a gente os itens de saneamento que envolve gestão de resíduos, drenagem urbana, tratamento de água e tratamento de esgoto. Então, quando eu falo em saneamento, eu estou falando desses 4 aportes. Então, falar em saneamento é falar de lixo, sim, é falar de esgoto, é falar de água tratada e é falar de drenagem urbana. Porque a drenagem urbana ela faz uma diferença muito grande no sentido dos assoreamentos dos rios, do impacto nas nascentes, nas áreas de preservação permanente e nas enchentes. Então, isso tudo envolve saneamento. E aí, hoje, pensando na questão do saneamento, nós temos que pensar que as nossas relações, elas vão mudar, as nossas responsabilidades também, elas vão mudar. Nós temos uma política nacional de resíduos sólidos que mostra exatamente a responsabilidade individual de quem gera lixo. Então, a pergunta é, quem paga pela geração de resíduos? É quem gera resíduos. Pessoa física e pessoa jurídica. Isso está na lei desde 2010. Então, no momento que esse marco regulatório ele vier à tona, ele for regulamentado, as relações, o nosso comportamento diante do lixo que a gente gera vai mudar. Então, os municípios que precisam resolver o problema de esgoto, o problema de água, isso também vai mudar. Então, nós estamos num divisor de águas aonde teremos sim um novo normal. Aonde as políticas públicas elas vão literalmente serem organizadas para que cada um faça o seu papel diante do meio onde ele vive. Não existe uma via de mão única. Não existe uma via aonde só a gestão pública tem as suas responsabilidades. Ela tem muitas responsabilidades. Mas nós, enquanto CPF, nós temos muitas responsabilidades. Nós somos seres individuais que impactamos profundamente com o nosso comportamento no coletivo, envolvendo a geração do lixo, envolvendo a questão do saneamento individual. Aqui mesmo no Brasil nós temos exemplos como a dengue. A dengue ela é o clássico dos clássicos que demonstra, comprova o quanto que nós temos dificuldade com o nosso saneamento individual. Você conclui, fazendo favor? Então, essa é a ideia, né? E isso tudo está focado dentro da sustentabilidade, dentro desse tripé. Isso envolve o impacto na sociedade, envolve o impacto na economia e o impacto no meio ambiente. Então, a gente agradece a participação da secretária do Meio Ambiente, Kátia Penteado, pela sua explanação. E agora quem vai falar um pouco, né, sobre as ações do Estado na área ambiental e a importância do programa Município Verde Azul é o José Walter. Mas antes do José Walter falar, eu queria agradecer que a gente conseguiu identificar alguns municípios que estão participando do nosso webinar, né? Como, por exemplo, Bauru, Santa Lúcia, Ituverava, Indaiatuba, Jaborandi, Ipeúna, Arealva, Vila Velha. Olha, tem gente até de Vila Velha, Espírito Santo, participando. Paulistânia, Salto, Guariba e Mirassolândia. Mais uma vez, eu agradeço aí a participação de todos nesse evento. Então, Zé, se você pudesse agora falar um pouquinho, né, no caso da importância, né, do município Verde Azul para a gestão local. Passo a palavra para você, Zé.
Zé, seu microfone está desligado. No canto inferior à esquerda, você tem um sinalzinho de... Aí, agora? Não, mas é porque não estava aparecendo. Que eu vi. Vamos lá, Bom, Zé. obrigado, Alessandro. Bom, não perdi tempo, não, hein? Porque estou marcando horário aqui, tá? Bom, gostaria de cumprimentar. Primeiro, agradecer a São José do Rio Preto, a Kátia em especial, ao prefeito Edinho, essa oportunidade de falar com o pessoal de São José do Rio Preto é um prazer muito grande. Agradecer você, Alessandro, que está nos organizando, ao Rafael. O Rafael foi meu professor de pós-graduação aí em São José do Rio Preto, ao doutor Baitello. Enfim, é muito, muito, muito bom mesmo. Aos municípios que estão escutando, a gente pode fazer a mesma coisa. Não há problema nenhum. Bom, eu vou pegar, na minha sequência aqui, eu vou falar do município Verde Azul. E foi legal que a Kátia entrou nessa questão da sustentabilidade, porque o município Verde Azul é isso. Só que ele é a base do programa Município Verde Azul é o desenvolvimento sustentável. Até que a primeira diretiva que nós cuidamos é município sustentável. Então, mas ele nasceu lá em 2007, na secretaria, e hoje é um programa de Estado. Deixou de ser um programa de governo, era um programa de governo, passou a ser um programa de Estado. Tal a importância que ele tem de fazer o trabalho que a gente faz no Verde Azul, que é um trabalho de pavimentação, um trabalho de aproximação do município ao Estado. Esse trabalho tem regra. A regra chama resolução. Ele é baseado num documento. Aí é importante que se cuidem de normas. O Rafael vai tratar mais ao final. É preciso que tudo isso tenha regras. E tem uma regra que chama resolução. Nós temos sabe, o princípio fundamental do Programa Verde Azul é gestão, planejamento. Nós precisamos de números, precisamos de dados, precisamos de informação para você fazer planejamento. O que é importante no Verde Azul? Aí são princípios. O Verde Azul tem alguns princípios que são fundamentais. Como na nossa Constituição tem cláusulas pétreas, no Verde Azul tem 3 cláusulazinhas pétreas. Uma da simplicidade. Ele não cabe ao programa aprofundar, cabe aos municípios. O Verde Azul faz um presta atenção. Município, presta atenção. Mas essa aí que termina o nosso presta atenção, porque somos entes federativos diferentes, Estado, União e município. De tal forma que é simplicidade. Essa é a característica do Verde Azul. Nós não temos que complicar. Outro princípio pétreo do Verde Azul é que tem que ser comum. Tudo que nós tratamos tem que ser... tinha um amigo de colégio que inventou uma palavra chamada percebência. A gente precisa ter percebência daquilo que é comum, entendeu? É comum a Borá, é comum a São José do Rio Preto e é comum a São Paulo. O quê? Esgoto. O que nós vamos medir? Quem cuida melhor. Não é o volume de cocô e xixi que vai determinar o que determina o que é comum. Todo mundo faz xixi e cocô, como que vamos cuidar? O Verde Azul só para por aí. E a outra questão é a questão de custo. O Verde Azul não pode incidir custo no município e nem no próprio programa. O Verde Azul para o Estado é custo zero. É lógico que são pagos os funcionários que somos. Uma equipe do Verde Azul, tem eu como coordenador, 11 técnicos que fazem a interface com os municípios, alguém que cuida da área administrativa, que é o Carlinhos, e alguém que cuida da informática, que é a Débora. Quer dizer, é essa equipe do Verde Azul e 2 estagiários. Nós cuidamos do Estado inteiro. Custo zero.
Nós não temos recurso para investir, recurso para tocar, não, é bem barato para o Estado. Assim como esse custo deve ser as tarefas no município. Há quem diga, mas tem um tratamento de esgoto, vou gastar. Sim, não fizeram lá atrás. Não fizeram lá atrás. Se alguém não fez, você cobra da administração anterior, mas não há. Já deveriam ter feito. Enfim, esse é o papel nosso de fazer essa interface município dentro desses princípios e seguindo as regras de uma resolução. Muito bem. Do que é composto o Verde Azul? O Verde Azul é composto de 10 assuntos. Para tratar de desenvolvimento sustentável, tratar de 10 assuntos é uma verdadeira demência, entendeu? Que nós fizemos. Porque são inúmeros assuntos. Quando nasceu o Verde Azul, pasmem, nós fizemos vários toró de partido da secretaria e nós fomos juntando. Quantos assuntos? Deram 136 assuntos, 136 diretivas. Como é que nós vamos cuidar de tudo isso? Seria impossível. Aí nós começamos a concentrar. Como que nós sempre vamos à academia. Academia, aí nós somos a Unicamp. Como que nós vamos juntar isso aqui que nós vamos poder comparar? Vocês só vão poder comparar municípios se vocês juntarem as diretivas. Estrategicamente, conversando com o pessoal da secretaria, nós estamos juntando, chegamos a 10 assuntos e aonde estivessem essas características que eles fossem comuns. Por exemplo, uma da diretiva que existia era a gente separar em municípios do Planalto e municípios do litoral. Seriam diretivas. Porque tem muita gente que questiona a gente, mas por que vocês não fazem municípios do Planalto e municípios do litoral? Municípios que têm hidrelétrica e municípios que não têm hidrelétrica. Quem está no solo de terra roxa, eram 136, não havia como a gente separar. Foi a academia que nos ensinou, foram os pedagogos. Aí o que eles fizeram? Bom, nós temos que achar, aí que entrou a questão de ser comum. E nós estamos juntando. Então, dentro desses 10 assuntos, florescem vários assuntos. Mas são 10 diretivas. Para quem está entrando no Verde Azul pela primeira vez, é o município sustentável, que é a diretiva mãe. Ela tem o mesmo valor. Todas elas, as 10, valem 10, e a somatória valem 100 pontos. No município Verde Azul, só passa de ano quem tira 80, nota 80. Cada uma vale 10. Então, nós temos município sustentável, estrutura e educação ambiental. A educação ambiental é a base do Verde Azul. Não fazemos nada. Nada será possível se a gente não trabalhar com a educação ambiental. Conselho de meio ambiente. O conselho é fundamental. Tem que ter um conselho vivo, com noção de pertencimento, com noção de cidadania. Um conselho vivo é fundamental para o Verde Azul. Biodiversidade, temos em todos os municípios, água, ar, solo, arborização urbana e o que a Kátia acabou de tratar, que é a questão de esgoto, resíduos. Todos têm. Muito bem. O que acontecia no Verde Azul desde 2007? As tarefas que nós fizemos lá em 2007, elas permitiam, o programa permitiu que todos os anos fossem alterando, fossem mudando, enfim, fosse inventando novidades todos os anos. E assim foi. E era legítimo, foi pensado dessa forma, todo ano mudava. E os municípios ficavam ensandecidos. Não, só vai mudar, não vai mudar. Até que em 2016, nós sentamos, os municípios e a estrutura, bom, agora está na hora de dar um basta nisso. Agora nós vamos entrar no 1728. A ODS, a ONU, tem a meta dela de 30. Nós, não era essa, não há uma conexão, mas discutindo com os municípios paulistas, a gente entendeu que as administrações seriam o suficiente para a gente desenvolver, depois parar e repensar novamente as tarefas, se fosse o caso. Daí nasceram 85 tarefas. 85 tarefas, das quais 51 de gestão. E todos os municípios, sem exceção, têm problemas de gestão. São 51 tarefas que permeiam todas as áreas. E 34 que são ações práticas, para a gente poder medir como esses municípios estão avançando. Como que foi o processo de escolha dessas tarefas? Quem escolheu foram os municípios.
Nós fizemos uma lista de mais ou menos 150, 160 tarefas. E eles foram tirando. Não, essa aqui não é comum, é comum. E retiraram um tanto e colocaram outro tanto. Os municípios colocaram algumas tarefas. Não, o Estado vai ter que colocar essa tarefa. E assim, enfim. Isso, quem é o dono dessas tarefas? Os municípios. Eu, como gestor de um programa, eu faço a interface entre eles e vejo como que está sendo essas tarefas que os próprios municípios que escolheram. Como que funciona? Todo ano, igual na escola, é bem simples. A atividade do Verde Azul me emociona, entendeu? Porque é fazer lição de casa com criança. Você vai fazer um ano a lição de casa e vai entregar e alguém da secretaria vai avaliar se aquela lição foi mal feita, bem feita, como que ela foi feita, e assim por diante. Quem que avalia? Os 11 técnicos. Avaliam se o procedimento está correto, conforme a regra. E olha que interessante. 15% dessas avaliações não são eles que fazem. São 2 mil técnicos que fazem, da CETESB, da Secretaria Estadual da Saúde, da um monte de avaliações para o sistema, não tem ajuste, não tem jeitinho brasileiro. Essa avaliação vai para um software de onde sai a nota. Não tem como você burlar. Imagina como que tem muita gente que fala, esse programa é isso, é aquilo. Eles não têm noção. Imagine vocês como que você vai controlar a infinidade de técnicos, pessoas que honram o seu certificado, o seu diploma, e que não alteram de forma nenhuma. Alguém que vai coletar esgoto, é uma demência. Não é possível. Então, é absolutamente técnico, absolutamente isento. Daí sai a nota e sai o ranking paulista. E isso mexe um pouco com as pessoas. Porque aí o executivo, o prefeito, imagina que ele quer deter esse ranking. Aí o que ocorre na sequência do nosso raciocínio? Isso é tudo voluntário. Entra quem quer, sai quem quer, começa a fazer o Verde Azul o dia que quer. Quero começar hoje? Pode. Não tem problema nenhum. Como que funciona? O prefeito é que determina quem vai ser o interlocutor e suplente. São todos iguais. Nós temos um interlocutor e 2 suplentes. Tudo no mesmo nível. Só a gente separa para efeito de informática, senão não tinha como você mexer. O que é a alma do Verde Azul? Vontade política. Se não houver vontade política, aquele município que fala, dá desculpa, é vontade política. O prefeito não tem conhecimento, não tem massa crítica no município, não tem câmara suficiente para perceber que esse programa é isento, não é um programa político, é um programa técnico e que vai melhorar a qualidade de vida do cidadão. Aqueles executivos que têm sensibilidade percebem logo. Não há porquê, entendeu? Porque no Estado é a mesma coisa. Se não houver vontade política do meu secretário, Marcos Penido, dos outros secretários, um que trabalha com planejamento, que é o Glaucio, e o Trani, não há como. E o governador, que apoia essas ações. E dentro da secretaria, nós do Programa Verde Azul temos uma relação enorme com quem? Com as coordenadorias, com o sistema ambiental todo, com institutos, Fundação Florestal. É um monte de ações que nós temos que isso tem que ser repetido no município. Todos os secretários ou diretores, depende da estrutura que tem o município, tem que participar do Programa Verde Azul. Não é só o meio ambiente. Isso aqui é do meio ambiente. Isso a gente escuta em todo lugar. Não, isso aqui é do meio... Não tem nada. O meio ambiente permeia todas as áreas. Não é pretensão da gente. Não é pretensão. É que permeia mesmo. Permeia saúde, economia. Permeia... E as tarefas estão em todas as áreas. A Kátia, por exemplo, falou de alguns aspectos umbilicalmente ligados à questão social, econômica do município. Eu já cheguei a escutar em municípios que o pessoal ligado ao recurso fala, não, isso é ninharia, é patifaria, sabe, é coisa meio para. Não é, não. É preciso que a gente converse todas essas coisas. Então, essa vontade política é fundamental.
O governo inteiro tem que falar. Qual é o grande objetivo do Verde Azul? O grande objetivo do Verde Azul é fazer esse trabalho. Estado e município. Estado e município. Essa é a função. Quando começou o Verde Azul, 28% das prefeituras municipais tinham alguém chamado meio ambiente. Olhem só como a gente estava... 92, cara, o que é isso? Em 2007, no estado de São Paulo, somente 28% das prefeituras tinha alguém chamado meio ambiente. Pasme, esse é um número. Hoje nós chegamos a ter 100%. Depois diminuiu. Algumas pessoas na crise foram tirando o meio ambiente. Mas hoje você conclui, por favor. Num número muito alto. Então, quer dizer, isso parte o Verde Azul. Eu vou gastar, já estou avançando. Daquelas ações, hoje nós temos 6.000 ações vigindo no estado de São Paulo. A ideia é que a gente chegue em 22.000. Eu vou só com as vantagens do Verde Azul. Olhem só, nós temos uma afinidade muito grande com o Tribunal de Contas. No Tribunal de Contas, eu vou ler uma atuação do Tribunal de Contas, fazendo um relato de como se encontra o município. O município X não possui controle ou registro das autuações realizadas por queimada urbana. É uma tarefa do Verde Azul. Qualquer coisa gerando poluição causa danos à saúde. Tem uma ligação com a saúde, com a Secretaria da Saúde. E é crime. Tem ligação com o jurídico, na medida que infringe o artigo 54 da Lei do Meio Ambiente. Isso foi um apontamento do Tribunal de Contas para o município. Se apontar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, já vai complicar para o Executivo. Existem apontamentos relacionados, por exemplo, à situação de contingenciamento das enchentes, dos desmoronamentos, etc. Enfim, existe apontamento em relação à educação ambiental. Então, nós temos uma relação muito grande com o Tribunal de Contas. Nós temos uma relação com um programa que vai permear os municípios paulistas agora, da Casa Militar, ativo a essa questão de plano de contingenciamento. O Verde Azul tem uma relação muito grande com o programa Cidadania no Campo, da Secretaria da Agricultura. Meio ambiente e agricultura são absolutamente relacionados. Não, tem que ser ligado direto. Não são inimigos, são visceralmente ligados. Nós temos um trabalho na Cidadania no Campo muito legal. Enfim, eu encerro falando da logomarca. A logomarca do Verde Azul é um truque que o município tem para fazer business, negócio. Nós, no meio ambiente, não somos contra dinheiro, não, contra salário. Nós não somos... Tem muita gente que acha que a gente está parado no tempo. A logomarca é para ser utilizada, para fazer business, negócio, com indústria, com comércio. O que São José do Rio Preto tem? Tem várias coisas que ele produz. A logomarca tem que ser anexada a esse produto. E anexada a esse produto dizendo: São José do Rio Preto não é o melhor dos mundos, mas com certeza caminha rapidamente para ser o melhor dos mundos. Caminha porque tem o executivo, que tem uma secretaria, tem pessoa, tem massa crítica na cidade preocupada, que ficou em primeiro lugar no estado de São Paulo. Muito obrigado. Você, Alexandre. Obrigado, Zé, pela sua explanação. A gente agradece aí pela participação, por ter aceito o convite. E, dando andamento aqui, eu gostaria de agradecer a presença de alguns outros municípios que estão participando aqui com a gente, como Itapeva, Tupi Paulista, Cândido Mota, Araras, Suzano, Itapecerica da Serra, Iacanga e Franca. Nesse momento, eu passo, então, a palavra ao assessor da Secretaria de Saúde de Rio Preto, o doutor André Luciano Baitello, onde vai falar um pouquinho sobre os cuidados, né, em saúde nesse período de pandemia. Doutor Baitello, a palavra para o senhor.
Bom dia, gostaria de agradecer então o convite aí pela secretaria. O doutor Aldir está com um problema de saúde e precisou se ausentar. Então, vou falar um pouco sobre a situação dessa epidemia, né? Essa doença começou na China, numa província chinesa, e rapidamente se alastrou para o mundo todo. E no mês de janeiro, a Organização Mundial de Saúde declarou já como uma pandemia, que atingia todos os continentes, né? Ela chegou no estado de São Paulo, principalmente no município de São Paulo, hoje onde existe a maior concentração dessa doença. E no mês de março a gente teve o primeiro caso próprio aqui do município com transmissão comunitária. Isso quer dizer que o vírus estava circulando no município. Esse vírus, o coronavírus, o novo coronavírus, porque existem vários coronavírus, esse é um vírus novo, ele tem uma característica de ter uma alta transmissibilidade, ele é muito transmissível. Então, comparado com outras gripes, ele tem uma transmissibilidade muito maior. E isso é uma característica importante e ele tem um efeito que do ponto de vista epidemiológico, que ele tem um efeito explosivo no número de casos. E essa é a questão mais difícil de controle dessa doença do ponto de vista de gestão pública. Por quê? Porque a gente sabe que ele tem uma mortalidade que vai de 1 até, no Brasil está chegando até 8%, então é uma doença grave, potencialmente grave, é melhor a gente não correr o risco de pegar, se possível, né? Então, tem essa característica. Então, quando se iniciou isso aqui no município de Rio Preto, a nossa proposta foi se preparar para enfrentar essa epidemia. E durante os meses de março e até os meses de abril, a gente se preparou com ampliação de leitos, estruturação da rede municipal de saúde, as unidades básicas de saúde, né? Fazendo um atendimento diferenciado. Essas foram as primeiras ações que foram tomadas. E com isso, hoje, a gente tem uma situação que, apesar de, no momento, a gente ter um aumento do número de casos progressivo, principalmente nessa última semana, a situação dos leitos para pacientes portadores do Covid, né, do Covid-19, dessa doença, é uma situação boa, não é totalmente confortável, a gente até falava que era mais tranquilo umas semanas atrás, mas a gente tem condições de atender com tranquilidade hoje os pacientes do nosso município. Porém, o número de casos vem aumentando e nós estamos no momento de trabalhar também para que as condições econômicas voltem dentro de rígidos protocolos. Esse vai ser o momento e que vai perdurar por alguns meses. Quem acha que a epidemia vai acabar, em julho não acaba. Ela continua, provavelmente com menos casos, mas com mais surtos. Que à medida que a gente vai abrindo, os locais que têm grandes aglomerações, escolas, indústrias, tem uma tendência de ter surtos dessa doença. Tá? E aí é importante entender que a mortalidade dessa doença é principalmente para idosos. Todo mundo pode morrer de adquirir o Covid, mas as pessoas que morrem mais são os idosos. Tá? Então, nós estamos tendo um trabalho muito focado na questão do idoso. Então, nós estamos monitorando nossos 1.300 idosos nas casas de repouso e nos asilos, nas ILPI, monitoramento diário, né? E identificando rapidamente possíveis focos de doença e fazendo o isolamento mais rápido possível. Nós já tivemos algumas situações como essa, em moradores de rua, mas nós não tivemos em asilo, e é uma preocupação nossa. O objetivo final da Secretaria Municipal é diminuir o número de mortes. Né? Nós estamos aqui para isso, para dar maior segurança à população e procurar reduzir o número de mortes como o resultado dessa doença. Ela vem se tornando, principalmente nos municípios mais
e tem maior concentração de pessoas, um problema seríssimo e levando a taxas, como a gente vem vendo aí, altíssimas de mortalidade. Então, nosso objetivo é procurar dar uma assistência de qualidade à população, uma assistência de saúde de qualidade e a questão de garantir assistência para todo mundo. Por enquanto, essa situação está sob nosso controle. Acho que a gente fez o que precisava ser feito nos primeiros dias. Nós temos leite suficiente, temos condições na atenção primária de dar acesso a toda a população. O outro problema era testes. Nós ampliamos o número de testes e agora a gente recebeu uma quantidade maior de testes sorológicos, que não são tão bons quanto os testes de PCR para o diagnóstico da doença aguda. São mais importantes para ver se a pessoa adquiriu imunidade, se formou anticorpo. Mas tem falhas. Mas nós estamos agora, junto com o Estado e o governo federal, recebendo mais testes que devem ser liberados aí ao longo dessas próximas semanas. Agora, nós estamos no momento da retomada. E vem sendo, é normal que o número de casos vá aumentar nesse período de retomada, mas a gente tem que ficar muito atento para a gente não cair nessa questão de explosão da doença. E aí a gente pode ter dificuldades de atender todo mundo. E a gente tem essa preocupação de garantir que a gente vai ter condições de atender todas as pessoas com qualidade. Foi colocado aí pela Kátia sobre o novo normal. Provavelmente nós vamos ter que ter esse protocolo. Então, máscara, as reuniões, a gente está vendo, eu tenho pelo menos 2 ou 3 reuniões por esses aplicativos todo dia. E a gente está vendo que isso funciona, pode ser até melhor do que as reuniões convencionais. Então, acho que nós vamos ter uma nova realidade em vários setores e nós vamos ter que se adaptar a isso. Eu acho que o sistema de saúde também está se adaptando. Nós estamos vindo atrás aí de telemedicina, teletriagem, né? E são ferramentas que vão ser incorporadas no cotidiano das pessoas. E é isso. A expectativa é que a doença vá continuar por meses, tá? Essa questão, a doença, se nós não temos medicamento, talvez vai surgir alguma coisa ao longo dos próximos meses, medicamentos que auxiliem no tratamento da doença. E as vacinas devem aparecer só no próximo ano. Provavelmente até lá a gente já vai ter uma situação diferente da atual, muito diferente, com um número de casos bem menor do que a gente tem hoje. Então, acho que é isso. A saúde de Rio Preto, então, está preparada, nós já estamos retomando as nossas atividades normais, dentro do possível, já passamos a voltar a retomar os atendimentos ambulatoriais, a questões de exames mais invasivos, a gente ainda não reassumiu, por exemplo, endoscopia, colonoscopia, só questão de urgência. Cirurgia também nós ainda não voltamos, né, por uma questão de ter vários trabalhos mostrando que as pessoas que adquirem essa doença no pós-operatório é muito grave, então é melhor agora tentar segurar os procedimentos cirúrgicos só em questões realmente de urgência. Então é isso, o município está pronto para enfrentar a doença e nós, ao longo desses próximos meses, vamos ter um aumento do número de casos até chegar no momento que a doença se estabiliza. Por quê? Porque existe um negócio que chama imunização de rebanho ou de manada, né, que é o nome técnico para isso. Quando 60% a 70% da população tem imunidade, a doença diminui muito a sua transmissão. Então, nós devemos chegar nisso aí nas próximas semanas. Mas ainda estamos longe disso, então, por enquanto, manter todos os cuidados, né? Aqui, quem tiver em ambiente comunitário, usar máscara, lavar as mãos, e o distanciamento social ainda é recomendado para a gente manter essa doença sob o melhor controle, né? É isso que a gente entende que deve ser feito agora. Obrigado, doutor Baitello, pelas explanações. A gente agradece aí a participação do senhor.
Aproveito aqui a oportunidade também para agradecer as pessoas que estão acompanhando aí o nosso evento. Agradeço a secretária da Mulher aqui de São José do Rio Preto, a Maureen, a presidente do Conselho do Meio Ambiente, a Gabriela Atique. Tem vários servidores aqui da Prefeitura Municipal de Rio Preto também acompanhando, a quem eu quero agradecer a participação de todos. Representantes do Rotary Clube Norte aqui de Rio Preto, o Henry Atique, da OAB, e também os técnicos do programa Município Verde Azul, a Liliana, a Patrícia Fazano e a Simone Neiva, que está nos acompanhando também. Então, agora passando para a nossa última fala, né, para fechar esse webinar, eu vou passar a palavra para o Rafael Azeredo de Oliveira, que é coordenador da Comissão de Direito Ambiental do OAB, e na qual peço para que ele fale um pouco, né, das principais mudanças que se espera dentro do direito ambiental na pós-pandemia. Ok. Primeiramente, bom dia a todos os participantes. Quero agradecer o convite da Kátia, está representando a OAB, mais especificamente a Comissão de Direito Ambiental da OAB, ao qual eu já vejo alguns colegas aqui participando também, nosso vice-presidente da OAB, Henry Atique. Gostaria de parabenizar todos os expositores por esses ensinamentos. Agradecer a participação, inclusive, de alguns colegas de outros estados aqui, né? Temos colegas da área do direito ambiental do estado do Espírito Santo. Bom, é um prazer enorme falar sobre esse tema num momento tão importante. Bom, o que podemos esperar do direito ambiental pós a pandemia? Primeiro, eu queria fazer um retrospecto, tá? Acerca do direito ambiental no Brasil. Podemos conceituar que o Brasil teve uma primeira geração na década de 70, 80, onde o enfoque do direito era a poluição. Podemos colocar aí como exemplo a poluição industrial, preocupação com formas de controle de poluição, acidentes, problemas gerados pelos lixões, etc. Uma segunda geração do direito, em 1992, o enfoque na fauna e na flora, tá? Onde tivemos alguns marcos legais, garantindo preocupação com, além da poluição, com elementos bióticos, né? Uma visão da tutela da fauna e da flora, uma visão holística. E uma terceira geração, agora no século XXI, com enfoque nas mudanças climáticas, tá? Com crescimento, acrescentando os problemas anteriores, com as mudanças climáticas, os efeitos das mudanças climáticas, podemos falar que nós estamos aí numa geração onde se trata do direito ambiental das mudanças climáticas. Enfim, com a pandemia e já analisando algumas questões que ocorreram antes da pandemia, relacionadas a grandes desastres, desde Mariana, Brumadinho, um problema que ocorreu com o derramamento de óleo no Nordeste, chuvas, enchentes no começo do ano, que afetaram principalmente o estado do Espírito Santo, Rio, Belo Horizonte. Nós podemos caracterizar hoje que nós estamos no momento do direito dos desastres, certo? E dentro do direito dos desastres, nós podemos colocar duas divisórias, né? Os desastres naturais e os antropogênicos. E por que eu estou falando disso tudo? O que isso tem a ver com a pandemia? Nós estamos vivendo um desastre natural, né? Ao qual é relacionado a fator biológico. No caso, as pandemias que nós estamos vivenciando, né? O que se espera, então, do direito? Primeiro, a criação de um novo marco legal. Com certeza, nós não vamos poder esquecer os problemas antes da pandemia, né? Os problemas ambientais que nós víamos vivenciando antes da pandemia.
mas com certeza nós vamos ter que ter um olhar, né? Fazer uma reciclagem de alguns mecanismos existentes. E aí eu digo que talvez, tá, essa é uma audácia minha, mas eu acredito que essa transformação ela vai ser de cima para baixo, do ponto de vista do município para o Estado e o ente federal. Devido à peculiaridade de cada município lidar com a pandemia e suas questões ambientais, né, o meio ambiente local. A legislação municipal e as alterações dessas legislações, de acordo, né, como nós vamos passando por esse período, vão ser fundamentais para trazer uma segurança jurídica, não só ambiental e sanitária, mas também jurídica no ponto de vista de garantir aí o cidadão, né, o seu direito. Código Sanitário Municipal, eu cito como um instrumento que pode ser aí usado, né, com essas novas transformações que nós estamos passando. Código de posturas e por aí vai. Tá? Então, a adoção de um novo enfoque para velhos problemas ambientais e sanitários que nós já estamos passando. Bom, é importante que todas essas mudanças elas ocorram, né? Nós estamos cientes que provavelmente vamos enfrentar uma crise econômica, e a maior preocupação é que durante todo esse período não ocorram retrocessos ambientais. Isso eu digo em todas as áreas, para que a gente possa garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado, não só para as presentes, mas para as futuras gerações também. Então, ainda que a gente passe por esse período, né, turbulento, nós não podemos deixar de cuidar do que já foi construído em termos de política pública, de proteção, de legislação e de segurança ambiental. Né? Aí eu falo não só a nível local, depois vou falar um pouco sobre o município Verde Azul, mas em nível nacional. A responsabilidade da segurança ambiental pós-pandemia, ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento sustentável. Né? Incorrem ações do poder público e a coletividade, cada qual cumprindo com seu papel. Da forma como sempre foi, está garantido na Constituição. Tá? O meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à qualidade de vida, e que está relacionado aos problemas da pandemia, ele já está garantido pela Constituição. O direito ambiental deve ser garantido pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. Do Estado, o que a gente se espera, né, na sua posição de fronte, é de implementando atos administrativos e judiciais e o judicial o ordenamento. Do legislador espera-se que aprove novas leis e aperfeiçoe as existentes, vedando a redução das garantias ambientais. Né? Do judiciário, uma enérgica e rápida aplicação da lei e interpretação conforme a melhor solução para esta garantia. A gente pode colocar como as principais mudanças na legislação ambiental nesse momento, e que ainda estão em transformação, ainda é muito cedo, mas, primeiro, o que já estamos observando, adaptação aos processos administrativos do âmbito ambiental, seja no licenciamento, seja nos procedimentos estaduais e municipais. Isso é necessário, uma vez em vista que obras de infraestrutura não pararam e muitos processos de licenciamento tiveram que se adaptar. Aí já observei também algumas transformações, por exemplo, como um instrumento que é a audiência pública, necessária para alguns licenciamentos ambientais de grande impacto, serem realizados de forma remota, através, né, de forma digital, sendo validado, claro, com algumas
exigências, mas que a audiência pública ocorresse dessa forma, garantindo assim a participação popular. A digitalização dos procedimentos municipais, dos processos municipais e estaduais no que tange a questão ambiental. No estado de São Paulo, nós temos já um licenciamento digitalizado, né? Alguns municípios do estado de São Paulo possuem licenciamento ambiental, mas ainda assim penso que a pandemia, assim como nós estamos hoje trabalhando com essa ferramenta, ela vai trazer de forma positiva, empurrar a digitalização de todos esses procedimentos. Bom, qual a importância das políticas públicas, né, para a garantia do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável? E aí eu queria colocar, primeiro falar que é uma honra estar com o José Walter, que é o grande idealizador, o pai do programa Município Verde Azul. Eu acompanho o programa praticamente desde quando eu me formei em Direito, comecei a atuar na área de Direito Ambiental. E vi realmente, desde o começo, como era um programa inovador. Era um desafio para os municípios, como ele não é compulsório, ele não é obrigatório, o município ele adere se quiser, e aí tem um ranking de acordo com as diretivas, ele vai pontuando e ele vai subindo de colocação. O ganho é para o próprio município, ou melhor, para o munícipe, né? Quem não quer morar numa cidade com índices ambientais de qualidade, né? Então, o que eu posso dizer do programa Município Verde Azul é que ele realmente serviu como um pilar para a evolução das cidades do estado de São Paulo. Construir, claro que não de um dia para o outro, mas ele serviu como uma bula, né, uma manual de instrução de como você construir uma política pública no município, através das suas diretivas. E o melhor, o Município Verde Azul, ele impôs que fossem criadas leis nos municípios de diversos temas. Se não me engano, cerca de 12 leis. Depois o José Walter pode comentar. Não só a lei, mas depois o decreto regulamentador da lei. E depois foram exigidos o cumprimento da legislação. Desde a arborização urbana, questão de resíduos sólidos. Então, sem dúvida, você tendo a legislação municipal tratando sobre esse tema, você tem um instrumento, seja para o Ministério Público, seja para o cidadão, seja para o gestor público trabalhar em cima dessa legislação, né? Digo Ministério Público às vezes, quando for desrespeitado alguma legislação e o cidadão poder também ter essa segurança através da legislação ambiental. Bom, o Município Verde Azul tem 8 diretivas, né? O José Walter explicou um pouco. E aí eu queria entrar também nos ODS, a Agenda 2030 da ONU, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Também não é compulsório, não é obrigatório. O Brasil ele aderiu de forma voluntária. Depois os estados e alguns municípios. É importante dizer que Rio Preto, São José do Rio Preto, foi a segunda cidade do estado de São Paulo a aderir aos objetivos da ODS. São 17 metas globais, e aí a diferença para o Município Verde Azul é que o Município Verde Azul só tem o estado de São Paulo, as ODS são 17 metas globais. Dentro dessas 17 metas, existem alvos a serem alcançados, 169, vamos dizer assim, realmente metas, né, objetivos aí dentro dos objetivos da ONU.
Alcançando esses alvos, então, nós estaríamos atendendo ao que seria o desenvolvimento sustentável. Lembrando que desenvolvimento sustentável, Kátia, não é só, como sempre você diz nos seus discursos, não é só meio ambiente. Talvez isso até seja o maior desafio para todos. Entender que o meio ambiente ele é um tripé que envolve a questão social e econômica também. E um não anda sem o outro, né? Então, acho que mais do que nunca, agora, esses objetivos ganham força. O município Verde Azul veio para mostrar que as políticas construídas pelos municípios, principalmente em questão de saneamento básico, trazem hoje uma segurança em questão de saneamento ambiental. É um desafio hoje a pandemia que ninguém esperava, mas com certeza, usando dos bons exemplos que nós tivemos e da inteligência de adaptar essas ferramentas jurídicas com a pandemia, principalmente nesses instrumentos legais existentes no município, como, por exemplo, o Código de Posturas, o Código Sanitário. Eu não tenho dúvida de que nós vamos conseguir sair da pandemia de uma forma segura e com muito aprendizado. E sempre Rafael, você conclui, por favor? Concluindo, Alexandre. E sempre não esquecendo, né, dos velhos problemas ambientais que não podem jamais serem esquecidos e devem ser assegurados, e agora sim esse novo desafio. Então é isso, gostaria de agradecer aí o convite mais uma vez. Obrigado a todos e estou à disposição para as perguntas. Obrigado, Rafael, mais uma vez aí pela sua participação e pela sua explanação. Então, para aqueles que tiverem perguntas, eu peço que encaminhem via chat, que agora a gente vai fazer uma rodada para os participantes responderem. E eu já tenho uma primeira pergunta aqui, que vai ser para o Dr. Baitello. O Marcos Figueiras, ele pergunta se é verdade que o Covid do Brasil é mais letal e geneticamente diferente daquele que atacou a cidade de Wuhan, na China. Boa pergunta. Olha, o Covid, ele, como qualquer vírus, ele pode sofrer mutações, ou seja, o seu material genético sofrer mudanças, ele se tornar mais agressivo. Isso pode acontecer, mas nós não temos nenhuma confirmação disso até o momento. Então, a questão da mortalidade brasileira está muito relacionada a gente não ter testes, do número de testes adequados, e quando você tem menos testes, você acaba tendo um percentual maior de mortalidade. Mas em relação a essa questão do vírus ser mais agressivo, nós não temos nada que possa afirmar isso hoje. Então, provavelmente a nossa mortalidade está relacionada a questões assistenciais mesmo e talvez de estatística, né? Quanto maior o número de testes, provavelmente a gente vai diminuir a nossa taxa de mortalidade. Perfeito, doutor. Obrigado. Mais uma vez, eu reforço. Quem tiver pergunta e quiser encaminhar via chat, a gente já repassa aqui para os palestrantes. Enquanto isso, que não chegou nenhuma outra pergunta aqui, eu vou aproveitar e perguntar para a Kátia. Quais as oportunidades que se revelam nesse cenário, nesse novo cenário, de forma sustentável? Como que você avalia isso? Bom, na verdade, pensando em oportunidades, acho que você está falando em oportunidades de mercado. É isso, né? Oportunidades de mercado que você está me perguntando? Não, no caso, oportunidades que se revelam nesse novo cenário, de forma geral. Bom, eu acho assim que nós temos a grande oportunidade de
refletir e ressignificar o nosso comportamento diante do outro. Isso é a parte principal. Não dá para nós sermos 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo, né? De forma sadia, não dá. Então, eu acho que essa é a grande oportunidade. Assim como o Dr. Baitello falou muito bem, nós estamos vivendo uma crise biológica de saúde. Não foi startada uma crise por conta da economia diretamente e nem pela questão ambiental diretamente, tá? Não foi, mas na verdade a crise ela foi startada por um vírus. Então, por uma questão de saúde. Então, olhar para isso é olhar para dentro. A gente tem a grande oportunidade de olhar para dentro. Como que nós estamos se relacionando dentro do nosso trabalho com os nossos colaboradores? Como que nós estamos nos relacionando com a nossa família? Qual é o grau de responsabilidade que nós temos com os nossos filhos, com a formação de valores da nossa família, dos nossos filhos? Como que nós nos encontramos? Esse momento de olhar no espelho e falar como que nós estamos contribuindo para que no coletivo a gente consiga ressignificar e dar exemplo. Eu acho que essa é uma grande oportunidade. E isso envolve muito a questão de consumo. A ideia aqui não é tornar a vida monástica. Não é essa a ideia. Mas a ideia é olhar para o que realmente nos satisfaz hoje. Porque nós vivemos aí uma aceleração muito grande do consumo no mundo e no país, onde a gente acabou invertendo os valores. Eu falo isso como professora. Eu não estou falando isso nem como secretária de meio ambiente, eu estou falando isso com 20 anos de profissão na vida universitária, como professora universitária, o quanto de depoimentos e trabalhos com alunos que sofriam pelo fato de não poder participar de um grupo porque não tinha o que oferecer de forma material. Não tinha um carro bacana para oferecer, não tinha grana para poder participar de uma festa. Então, esses relacionamentos das tribos, os relacionamentos que nós temos com a nossa tribo, com o nosso núcleo social, olhar para isso. Será que realmente a gente está considerando o que nós somos para o outro? Ou ainda a gente está com aquela visão míope que a gente precisa oferecer algo material muito próximo do outro para que a gente seja recebido por essa tribo, ser aceito por essa tribo? Então, eu acho que isso para os educadores, isso para os pais, para as mães, para todos nós na nossa relação de trabalho, essa é a grande oportunidade. É de se observar a tribo que a gente está e, principalmente, ressignificar as nossas relações e colocar mesmo em pauta o que realmente e quem realmente vale a pena. Obrigado, Kátia. Agora uma pergunta para o Rafael. A Silvana está perguntando, assim, ela gostaria de saber, né? Como adequar as leis no município onde não possuímos corpo técnico para adequar, por exemplo, código de postura, código tributário e pessoal capacitado para acompanhar, ela cita o exemplo, uma lagoa de tratamento. Silvana, problema de estrutura de alguns municípios em relação a corpo técnico, ele vem diretamente de uma questão também econômica dos recursos financeiros que o município tem. O que eu posso dizer, sem querer entrar nessa questão específica, né, é que a sociedade civil pode colaborar na construção dessas mudanças na legislação. Quando eu digo sociedade civil organizada, como, por exemplo, a própria OAB,
que aqui no caso de São José do Rio Preto, participou da revisão do plano diretor, com advogados de forma voluntária, oferecendo a sua expertise para poder adequar algumas legislações. Assim como outros órgãos também, Sociedade dos Engenheiros, a nossa associação comercial aqui de Rio Preto, a CIRP. Então, de primeiro momento, eu diria que, e aqui nós em Rio Preto nós temos a sociedade civil bem engajada, né? Nós temos o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, nós temos a Comissão dos ODS, aonde todos os representantes da sociedade civil e do poder público se unem e juntos tomam decisões de forma a colaborar para a construção dessas leis. Então, eu penso que esse seria um caminho, né? A organização e a chamada da sociedade civil. Até porque a responsabilidade, de uma certa forma, não é só a cargo do poder público. A coletividade também tem a sua parcela de responsabilidade na construção dessas políticas e dessas leis. Então, acho que fica, não sei se consegui responder, mas fica aí o meu posicionamento em relação a essa pergunta. Obrigado. Obrigado, Rafael. Agora uma pergunta para o Zé Walter. Os municípios do estado de São Paulo, ambientalmente, possuem uma estrutura organizada? E como que você avalia a situação atual e quando o programa Município Verde Azul iniciou? O Verde Azul teve início em 2007. E a situação hoje já é bem melhor, bem mais organizada, né? Muito melhor. Em 2007, nós tínhamos uma estrutura que 28% dos municípios tinham estrutura e conselhos. Hoje já evoluiu bastante. Nós chegamos a ter 100% de estrutura, eu já disse no começo da fala, e também os conselhos. Essa que é a estrutura que a gente preconiza para o Estado de São Paulo. Como é que a gente verifica isso? A gente verifica nos conselhos as atas, verifica o funcionamento, e nas estruturas, a gente sugere que o município diga para a gente algumas coisas. Por exemplo, que estrutura que ele tem, se é de primeiro, segundo escalão, se ele dispõe de técnico, etc. Com isso, a gente vai fazendo um apanhado de como se encontram os municípios paulistas. Olha, só de completar a pergunta que foi feita para o Rafael, só lembrar uma questão, Rafael, é porque é uma questão só do Verde Azul. E aproveitar a presença aqui da Gabriela Tic, que é presidente do Conselho, o próprio Conselho de Meio Ambiente, pelo município Verde Azul, a gente sugere que o Conselho Municipal de Meio Ambiente de São José do Rio Preto faça, na ausência de leis, de normas, deliberações e resoluções, que tem o peso de norma. Você, como advogado, sabe disso, você tem o peso de norma. Principalmente, por exemplo, para alterar o Código Sanitário e o Código de Postura. Depois a Câmara que corre atrás. Mas o Conselho de Meio Ambiente pode imediatamente já fazer uma deliberação, uma resolução em questão dessas mudanças. Ele vai ser mais ágil. Eu só falei porque fiquei com coceira aqui, porque é uma coisa do Verde Azul, sabe? E a gente tem conversado isso com os municípios para que eles façam isso. Na ausência de regras, de normas, o conselho que tem que fazer, porque ele representa a sociedade. Obrigado. Obrigado, Zé. Aí agora eu vou fazer uma pergunta que a Josi Sá fez, que é para os 4 convidados. Ela gostaria que vocês falassem um pouquinho, né, como vocês pensam um novo normal em suas respectivas áreas, de forma resumida, né, sobre a prática no pós-pandemia. O que passar, o que fica e o que muda definitivamente.
Poderíamos começar pela Kátia. Bom, falar o que fica definitivamente, eu ainda acho muito prematuro, porque nós temos um vírus que ele sofre mutação de forma violenta e rápida, e ao mesmo tempo a gente tem aí um grupo imenso de pesquisadores ao longo do mundo fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Como dizia meu pai, trocando os 4 pneus com o carro andando, ou seja, tentando entender o que é esse vírus, como que ele muta e quais as consequências que ele causa, e principalmente em vendo de acordo com a resposta do Dr. Baitello. Cada lugar ele se comporta de uma forma. Então, dizer o que vai acontecer definitivamente, a gente tem 2 situações: antes vacina e pós-vacina. Todo o cenário antes da vacina é um cenário de incertezas. É de acordo com o aumento de casos, os surtos, como o doutor mesmo disse. Então, cada ação nossa, ela tem um período que pode ser renovada, ou para mais ou para menos. Então, atualmente, nós vivemos uma situação dentro do nosso departamento, mostrando aí a questão da nossa secretaria, é cuidar das pessoas. Isso é a parte principal. É criar condições para que todas as pessoas sejam protegidas, todos os técnicos. Então, nós tínhamos uma gama imensa de ações para acontecer esse ano, que todas foram canceladas porque aproximavam fisicamente as pessoas. E nós estamos vivendo um momento, Josi, muito grande de aprendizado, muito grande. A gente está tendo que aprender a se comportar virtualmente. Nós estamos fazendo hoje um checklist de todas as nossas ações para transformá-las em ações virtuais. O nosso relacionamento, eu vou falar isso pela Secretaria de Meio Ambiente, o nosso relacionamento com os técnicos, os nossos colaboradores, eles têm se estreitado mais. Por quê? Porque dentro do revezamento, nós estamos cuidando muito um do outro, muito. Então, essa é a grande diferença. Então, assim, eu acho que a partir de agora, a gente já tem um novo normal. E eu estou para dizer que é um novo normal muito interessante, que tem colocado a gente a nossa cabeça para criar novas oportunidades, como eu disse há pouco, inclusive técnica e de relacionamento. Agora, voltar ao contato físico, voltar de forma plena, voltar às ações práticas com aproximação física, eu acho que isso tudo vai depender do que a ciência tem para nos mostrar. Não dá para a gente colocar nada em definitivo agora. Tá, então, se o Rafael pudesse falar agora, então, só recapitulando, né? Então, a questão do cenário pós-pandemia, né? O que passa, o que fica e o que se muda definitivamente. Bom, um novo normal. Assim, dentro da minha área, o que eu posso dizer, né? O que a gente está observando é o estímulo para que ocorram acordos judiciais nesse momento, extrajudiciais, nesse momento turbulento, né? E que todos esses problemas decorrentes da crise da pandemia, fechamento do comércio, etc., sejam resolvidos de uma forma harmoniosa, de acordo, através de uma mediação, e não se leve para a justiça, até para não provocar, né, um excesso, uma chuva de processos. Então, essa é a primeira coisa que eu estou enxergando do novo normal, que seria a mediação como um instrumento, né, eficaz para solucionar problemas de forma extrajudicial.
esses encontros virtuais, por exemplo. Hoje, né, estamos recebendo colegas aqui do estado do Espírito Santo, de várias cidades do estado de São Paulo. O que a gente sabe é que se fosse feita uma semana do meio ambiente ou um evento de comemoração do meio ambiente aqui em Rio Preto, talvez não conseguiríamos reunir, hoje temos 83 participantes, esse número tão eclético de pessoas. Então, ao mesmo tempo que a gente perde a proximidade, como a Kátia disse, a gente ganha, assim como eu ganhei conhecimento em muitos webinários que eu participei e até reciclei a matéria de direito ambiental, conheci profissionais de outras regiões, temas dentro do direito ambiental que para mim não eram conhecidos. Então, eu estou enxergando como uma oportunidade também da gente conhecer, né, e se aproximar através desses instrumentos digitais, virtuais. Sem dúvida, nós vamos, no meu caso, e eu acho que no caso da maioria, ter que priorizar o que é essencial. O essencial, eu digo em termos de consumo mesmo. E aquilo que é superficial, talvez nós vamos ter que realmente excluir. Não só por uma questão econômica privada, mas por uma questão global, pensando em toda a sociedade. Isso impacta diretamente no consumo, que impacta diretamente no meio ambiente. Então, talvez isso vai impactar na questão da forma de como é tratado os resíduos sólidos, e por aí vai, é uma cadeia. E, sem sombra de dúvida, o novo normal vai ter que exigir a solidariedade de todos nós. Quando eu digo solidariedade, é realmente a gente olhar para o outro, não olhar só para nós, para os nossos interesses. O ser humano vai precisar ser mais solidário para poder passar por esse momento sem grandes prejuízos. Então, é mais ou menos esse o resumo que eu gostaria de colocar sobre o novo normal. Obrigado, Rafael. Zé, você poderia comentar um pouquinho, então? Eu acredito muito numa máxima que o mundo é uma ervilha, só para meia ervilha. O tamanho desse bichinho, acho que vai mostrar para a gente qual é o tamanho da gente. Um ser infinitamente pequeno fazendo isso o tempo inteiro. É um aviso, entendeu? Eu não estou falando do ponto de vista espiritual, que deve ser também, mas é um aviso do quão insignificante a gente é enquanto espécie. Eu estou num aprendizado incrível, entendeu? Está mudando essa relação, por exemplo, que você falou, Rafael, em relação à sociedade de consumo, é brutal, entendeu? Na minha cabeça está transformando. E deve ser em outras pessoas também. Eu acho que a gente vai mudar a nossa relação com a sociedade, que essa sociedade de consumo que a gente tem, dessa forma como que é vista, como que é, com os valores. Acho que vai ser uma mudança fantástica. Eu caminho na rua, já vejo hoje. Eu acho que, por exemplo, a máscara está nos levando a um nivelamento incrível, entendeu? Porque você não vê direito as pessoas, fica meio que todo mundo igual, né? E eu caminho na rua, todo mundo se cumprimenta, a gente não dá a mão mais e nem se beija, mas o pessoal agora está cumprimentando com o antebraço, né? Então, já estou vendo direto isso aí, entendeu? Eu acho que as relações vão mudar, com certeza. Essa é a grande mudança, vai ser uma mudança sem precedentes. Eu acho que... Fantástico. Entendeu? Eu queria só aproveitar o momento para mandar um abraço para a Benê e para o Douglas, que a gente fez aí em Rio Preto, porque eu vi a lista nos dois aí, a Benê e o Douglas. E falar, sabe, aproveitando o ensejo, por exemplo, da relação que mudou em relação à minha equipe, a equipe do Verde Azul, entendeu? Tá, a Dione está aí, a Liliana, Simone, a Patrícia, que também fazem parte. Mudou demais. Eu estava com uma dificuldade no começo, é uma dificuldade... Eu sou
Eu sou da idade das pedras, entendeu? Porque eu sou daquela época que mexer no dial do rádio era um negócio para mim que me judiava, ele me apanhava na mão, porque se quebrasse aquilo para levar para São João da Boa Vista, meu pai tinha que pegar ônibus e ia a São João levar o rádio. Então, eu vejo essa mudança com bastante... Eu estou conversando com a minha equipe todo dia e parece que a gente está conversando melhor. Exatamente. E parece que a gente está conversando melhor, entendeu? Do que a gente ficava junto lá, todo mundo numa sala, nós não conversávamos tanto como agora. Exatamente. Outra coisa que eu estou percebendo que vai mudar, nós vamos temos que se adaptar muito rapidamente, que é extremamente cansativo. Nunca trabalhei tanto na minha vida. Extremamente cansativo. Um nível de informação, Rafael, da gente receber informação, para mim é doloroso, entendeu? Eu já estou mais para Urubu que para Sabiá, então eu fico, nossa, minha cabeça não aguenta de tanta informação. Chega de noite, eu estou aniquilado de tanta informação que recebo e com a equipe, porque nunca trabalhei tanto na minha vida. Porque o pessoal no começo acho que imaginava que a teleconferência ia fazer com que esse seu negócio folgar, não é nada, meu. Isso aqui é uma maluquice. Como que eu poderia conversar com o pessoal de São José do Rio Preto, conversar com o Rotary, conversar com a AB? Isso é fantástico. Eu acho que a mudança vai ser nesse nível de usar esse produto tecnológico. Então, as pessoas se aproximarem, acho que nós vamos ficar melhor quanto espécie. Nós vamos perceber quanto que a gente é pequeno. Esse bicho vai nos ensinar quanto que a gente é pequeno. Maravilha, Zé. Obrigado. Por conta do adiantado da hora, né? Vou fazer agora a pergunta para o Dr. Baitello, essa mesma que vocês responderam, e já vou complementar com uma outra. Dr. Baitello, então a gente estava comentando, né, na questão aí do que passa, o que fica, né, e o que vai mudar definitivamente. Eu aproveito para fazer a pergunta do Dr. Antônio Barbosa, que ele pergunta, pede, né, uma sugestão aí para o senhor, né, de como encaminhar mudanças por parte do poder público com o objetivo de reduzir os impactos sociais pós-pandemia. Tá bom. Bom, quanto ao novo normal, do ponto de vista de assistência da área da saúde, o uso dos EPIs, que são esses equipamentos aí que o pessoal fala, está atendendo igual um astronauta, né? Os quadros respiratórios. Isso deve se manter por um tempo ainda, porque ainda vai continuar tendo suspeita de caso. Então, isso deve se manter por um tempo até essa doença entrar no controle, por uma vacina, ou ter uma redução drástica aí dos números. Então, essas questões eu acho que se mantêm por um tempo. Depois não dá para prever, mas provavelmente vai acabar isso, né? Desses cuidados que hoje a gente tem que ter para evitar infectar os profissionais de saúde. Quanto às outras questões, à medida que for reduzindo o número de casos, vai sendo retomado. Então, as cirurgias, os procedimentos, tipo endoscopia, procedimentos dentários, tal, isso volta nos próximos meses, provavelmente. Então, eu acho que as mudanças estão nesse sentido. É lógico que aquilo que a gente já falou de telemedicina, teletriagem, isso tudo vai avançar bastante, né? Da parte educacional também, com certeza nós vamos ter avanços muito grandes nas questões de educação e saúde. Vamos ter mudanças que foram aí aceleradas por essa pandemia. Quanto à pergunta aí do Dr. Antônio Barbosa, eu vou falar pela área da saúde, né? Os impactos sociais são muito grandes, a gente sabe que isso também causa mortes também, a questão social também leva a problemas. Eu acho que o poder público tem que tomar todas as medidas possíveis para tentar reduzir o que vai acontecer ao longo da evolução dessa pandemia. E fica essa questão, né, que está sempre aí, pressão da parte econômica para retomar todas as atividades e a questão da saúde. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque abrir rápido demais quer dizer que nós vamos ter um monte de gente contaminada, e aí vai parar tudo.
Entendeu? Então, não adianta abrir rápido. Isso que está achando, vamos abrir rápido. Não é assim que se faz isso, nós já percebemos. E quando se toma essas medidas, a gente dá um tiro no pé. Na verdade, quando a gente fala vamos abrir rápido, nós vamos travar a economia de uma hora para outra. Porque se a gente tiver um monte de gente contaminada, vamos supor, e o Preto hoje tem 800 casos, vamos supor que a gente tem 10 mil casos. O que acontece com a economia? Para tudo. Pode acontecer isso aí? Pode. Estamos vendo isso em capitais do Norte e Nordeste, que a transmissão foi muito rápida. Então, nós temos que fazer isso com muita cautela e com os dados na mão. Os dados epidemiológicos, com os testes, com os leitos. Né? Nós estamos aqui conversando sobre leito, nós precisamos de leito, ter garantia que todo mundo vai ter assistência. Então, as questões econômicas têm que andar junto com a questão sanitária. Não dá, e a questão sanitária é a prioridade. Se a gente não tiver a questão sanitária controlada, nós não vamos ter condição de avançar na questão econômica. Isso precisa ficar bem claro. E não tem jeito da gente fazer de outra forma. Então, o momento agora é da gente ir ampliando as atividades econômicas, mas com muito critério, com muito cuidado, porque a gente pode ter um efeito inesperado e explosivo aí da doença e a gente ia acabar sofrendo mais. Obrigado, doutor Baitello. Então, eu agradeço aí a participação de todos os municípios, né, por conta dos seus técnicos, se dispor um tempo aí para poder nos acompanhar. E agora passo a palavra, deixo a palavra aberta para quem quiser encerrar, fazer os agradecimentos finais. Bom, gente, eu quero agradecer profundamente ao Dr. Baitello, representando a Secretaria de Saúde, o Dr. Aldenis, uma secretaria que é nossa parceira, guerreira. Quero parabenizar a secretaria, tem feito um trabalho belíssimo, de muita coragem, muita transparência, e a gente tem muita sorte de ter vocês aí nesse apoio, né? E mostrando a importância do planejamento e do cuidado com as pessoas e para as pessoas. Muito obrigada pela oportunidade e da participação. José Walter, você é uma pessoa muito querida para mim, tem me ensinado muito. Eu sou muito, como ser humano, como ambientalista e profissional da área, enquanto secretária, enquanto governo, em nome do nosso prefeito Edinho Araújo. A gente só tem que te agradecer, porque o programa Município Verde Azul, junto com seus técnicos, que são ímpares, você tem uma equipe maravilhosa, uma equipe que, com muita generosidade e competência, tem mostrado para nós, enquanto município, eu falo, os mais de 600 municípios cadastrados, tem nos mostrado não só a forma de fazer, mas a importância de fazer e do município olhar para os seus problemas, porque os problemas são locais. As pessoas moram nas cidades, elas moram nos municípios, os problemas estão no município. O problema não está no estado, na federação, o problema está no município. E a gente precisa muito de ajuda, precisa de tecnologia, de competência técnica e de apoio do estado, da federação. A gente precisa disso. Os municípios, eles não têm, eles não se furtam do fazer. Os municípios têm dificuldade de fazer, é diferente. Então, esse trabalho de descentralização da gestão ambiental que o Programa Município Verde Azul tem feito, a gente só tem gratidão, porque dessa forma a gente conseguiu olhar para dentro. Então, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar com a gente esse webinar e colocar aí a importância desse time, porque eu falo que o Estado de São Paulo
junto com vocês e todos os municípios, nos torna um grande time. Muito obrigada. Rafael Azeredo, meu aluno. Oh, meu pai, você é da onde, Zé? Você é jurássico? Eu estou achando que eu sou reptiliana já, sabe? Mas, Rafael, muito obrigada. Você é um querido e eu tenho que agradecer muito à OAB e a você, né, como um corajoso em se especializar na área ambiental, que isso é feito de poucos, dentro da área do direito. Então, eu quero te agradecer muito pela parceria que você tem com a gestão pública, essa transparência que existe, então o apoio jurídico que vocês têm dado para a gente. Muito obrigada e pela oportunidade de estar participando aqui. A OAB está aqui junto, acreditando que somos muito melhores juntos do que sozinhos. Alexandre, você é um super companheiro, um amigo de longa data. Eu não vou falar que é um amigo velho igual o Zé, né, porque você é mais novo do que eu, inclusive, mas eu tenho gratidão profunda pela sua parceria, sua lealdade, o seu caráter, o seu cuidado com as secretarias, com as questões ambientais e com a gente, enquanto governo. Gratidão mesmo por você estar junto sempre. E eu acho que é isso. A gente se fortalece quando a gente se une. Aquele que acredita que o mundo dele, dentro de uma caixa, ele funciona muito melhor porque ele se protege, lê do engano. Tá aí o espirro da China, que verberizou por todos, né? Tá aí cada pinguinho espirrado em alguém. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada aos participantes, a todos os municípios do estado e fora do estado. E São José do Rio Preto está à disposição sempre. Pode contar com a gente. Um grande abraço fraterno para todos e todas. Estamos juntos. Gostaria também de agradecer aqui pela Secretaria Municipal de Saúde o convite, foi muito proveitoso e essa integração só traz frutos aí para a população de São José do Rio Preto. Muito obrigado, então, a Kátia, ao Alexandre, ao Rafael, Zé Walter, aí pela oportunidade, e a Secretaria está aqui trabalhando pela segurança da população de São José do Rio Preto. Obrigado. Bem, eu só quero agradecer, Kátia. Muito obrigado. Os municípios que estão juntos aí, aproveitem, vejam essa oportunidade que a gente pode fazer também. Já vai valer para a gente copiar nos outros. Agradeço imensamente. Foi um prazer muito grande estar com você, com o Rafael, com o Alexandre, com o Dr. Baitello. Já que você falou você foi professor do Rafael, eu fui aluno dele. Então... Agora eu tenho que falar, então. Bom, Kátia, obrigado. Vou te interromper, Zé Walter. Obrigado. Realmente, Kátia, pela oportunidade. É uma parceria já que a gente desenvolve há muito tempo, aqui em Rio Preto, sociedade civil, OAB, sempre com o município, nas semanas do meio ambiente, né? E hoje foi realmente um dia especial, porque nós unimos o tema saúde com o representante da Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto, sustentabilidade, com o programa Município Verde Azul, trazendo o Estado. E realmente foi diferente, né, de outros encontros, como tudo está sendo nessa época de pandemia. Mas eu queria agradecer a oportunidade da OAB, que me coloca como coordenador da Comissão de Direito Ambiental, meus colegas, membros da Comissão de Direito Ambiental da OAB, que trabalhamos juntos, cada um representa um conselho, uma comissão aqui em Rio Preto. Novos colegas aí do Espírito Santo também, que trabalham na área de direito ambiental, e realmente agradecer que eu acho que todos nós saímos hoje com um aprendizado, tenho certeza. Alexandre, antes de você finalizar, eu queria só fazer um complemento, que eu não poderia deixar
de falar, isso, Zé Walter, Rafael, que eu sou uma pessoa, diz que sorte não existe, né? Que a gente constrói. Então, eu não posso deixar de falar sobre a nossa equipe da Secretaria de Meio Ambiente, porque eu falo que as escolhas, elas são incríveis do universo, né? Então, nós temos uma equipe hoje, contando com o Zoológico Municipal, com o Viveiro, com o Parque da Represa e o Parque do Rio Preto. Nós temos aí a assessoria de comunicação. É uma equipe incrível, que nada a gente faz sozinho mesmo. Então, se nós somos hoje bicampeão no programa Município Verde Azul, considerado como a melhor cidade em gestão ambiental no estado de São Paulo por 2 anos consecutivos, isso não nasceu pronto. Todas as secretarias envolvidas nessa gestão, juntamente com a responsabilidade da nossa Secretaria de Meio Ambiente, é uma força-tarefa de uma equipe muito comprometida. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento, não só àqueles que estão ouvindo a gente agora, mas para todos aqueles que não conseguiram ouvir, porque estão fazendo muitas coisas nesse horário. Então, assim, um carinho imenso pela equipe que a gente construiu, e isso não tem preço. Era importante colocar isso, porque a Secretaria de Meio Ambiente, ela não é o nome da Kátia Penteado. A Secretaria de Meio Ambiente, ela é o nome do coletivo, que tem como missão a busca de um ambiente seguro, de um meio ambiente seguro, né? Da segurança ambiental. Então, era muito importante deixar isso aqui em público, porque eu sou muito grata a todos e todas, tá? E a todas as secretarias que compõem a gestão do nosso prefeito Edinho Araújo, que acredita na técnica, na ciência, e isso é o que faz a grande diferença, como o José Walter falou, né? O grande gestor que abre a capacidade das pessoas mostrarem os seus talentos. Muito obrigada. Alexandre, estou esperando você fechar. Ale, abre o seu microfone. Desculpa. A gente não está acostumado, né? Inclusive, hoje a gente está comemorando um Dia Mundial do Meio Ambiente diferente de todos os outros que a gente já comemorou, né? Então, acho que fica disso é um aprendizado e vamos esperar dias melhores. Então, agradeço a participação e a colaboração do Zé Walter, do Dr. Baitello, do Rafael, sua, Kátia, e de todos aqui que estão assistindo, nos prestigiando, e dos municípios aí do estado de São Paulo. E também a gente teve a participação aí, inclusive, do Espírito Santo. Olha que bacana, o nosso evento. A vantagem da tecnologia é essa, né? Então a gente consegue aí chegar muito longe. Então, obrigado. Tenham todos uma excelente tarde. Tchau, gente. Valeu.